Independente do quão pareça inusitado, improvável, o chefe do governo, chefe das Forças Armadas, chame como você quiser, comandante das Forças Armadas, Bolsonaro, ele se comporta, ou é obrigado a se comportar, depende do ângulo de como se vê, mas ele funciona como uma espécie de anarquista dentro do próprio governo. Quer dizer, ele opera em constante desobediência civil. Como é possível isso? É inusitado, de fato, mas essa é a realidade. O sujeito é constantemente cobrado, demandado se portar de um modo, e a rebeldia que os líderes, né, da nova direita ostentam com o politicamente correto contamina, às vezes favoravelmente, a sua popularidade, às vezes não tanto, mas contamina um conjunto de outras ações que orbitam o conceito de prudência. Né? Você pode observar que frequentemente esses caras são atacados como irresponsáveis, que essa é a camuflagem que frequentemente a retórica do adversário utiliza para se rebelar com comportamentos que não são adstritos ao controle do status quo representado por esses adversários, por eles. Então, o Bolsonaro aparece em passeatas em Brasília, aparece em carreatas, aparece em manifestações, e os adversários, eles observam isso como os seus aliados veem essa presença e dizem: é o líder de um movimento popular, esse sujeito nos representa, esse indivíduo ele se comporta como nós queremos, ele está na vanguarda das nossas intenções. E os adversários, eles dizem: ele colocou a mão no caminhão antes de subir na carroceria, ele levou a mão ao nariz, ele é um irresponsável, onde estão os exames dele, ele coloca vidas em risco, etc, etc. Procuram depictá-lo de algum modo que, arguindo a saúde, a vida ou qualquer valor que seja eficiente, mas é óbvio que o objetivo é obter controle sobre o comportamento alheio. O interesse não é debater efetivamente quais sejam as medidas mais eficazes, qual seria o comportamento mais eficaz e saudável, imagine-se assim, ao mesmo tempo. Querem, de fato, ditar de certa sorte a composição do comportamento do cara, beleza? Mas isso é uma coisa que ele pode usar a seu favor, né? Já tem feito diversas vezes essas manifestações, mas tem me ocorrido a hipótese dele ampliar um pouco esse circuito. Cada vez mais ele pode transitar em cidades ou ambientes nos quais ele é persona non grata e praticar desobediência civil para além de Brasília. Vamos descrever desse modo. Se ele, por exemplo, vamos dizer que ele aceite o convite do Dória, né, vai transitar em São Paulo. Transita em São Paulo. Faz tipo uma carreata em São Paulo, mas não abertamente. Vamos imaginar que uma carreata espontaneamente se forma. É óbvio que vão acusar de qualquer maneira o cara de ser o organizador daquilo, como vão organizar o cara de ser financiador daquilo, isso é... A publicidade que o adversário vai fazer é tão previsível quanto a publicidade que os aliados vão executar. Esquece isso aí. Essa guerra publicitária não é o foco das decisões, né, na ação. Não deveria ser. Porque, obviamente, ele está ampliando a margem de comportamento dele para aferir mais popularidade. Se ele faz isso em Brasília, ele faz entendendo que isso lhe traz lucro em popularidade, certo? Ele não iria agir constantemente atuando desse modo se percebesse que isso é um demérito à sua condição de popularidade, não é? Se ele tivesse receio assim,
tivesse vontade assim de preter de popularidade, obviamente ele teria aproveitado, por exemplo, a separação com o Moro, não é, e aderido de maneira mais incisiva ao Centrão. Não foi isso que aconteceu. Né? Por mais que se diga, o Centrão ganhou aquilo, o Centrão... Para com isso, cara. Para com isso. A estética do governo continua exatamente a mesma. Para com isso. Mas, enfim, esse seria um novo ângulo, um aprimoramento do ângulo de desobediência civil com o qual ele já interage para politicamente aprimorar as perspectivas de aferição de popularidade, com baixo custo, porque o custo seria limitado a algum rechaço por parte, a se utilizar isso em rechaço por parte de alguns de seus adversários. Tem que ser estrategicamente executado, porque pode ser visto como uma amplitude de comportamento que, por exemplo, certos outros líderes que não dispunham do exército, não dispunham de um braço a antagonizar, a permitir antagonismo mais licencioso com o Congresso, ou seja, dependiam mais do Congresso para não serem pinchados, esses líderes, eles tinham sua margem, suas especificidades em amplitude de conduta, né? Vamos pensar, um líder que tem recursos ilimitados através de Petrolão, contatos ilimitados através de Petrolão. Esse líder tem vantagens que, por exemplo, Bolsonaro não observa diretamente, com a mesma medida ou com a próxima medida. Bolsonaro tem as suas vantagens, né? O seu jogo, tem as suas peças de jogo. Outros líderes tinham outras. Mas ele consegue, portanto, fazer coisas que outros líderes não conseguiram fazer. Eu consigo tranquilamente observá-lo executando uma turnê, uma efetiva turnê desse modo, sob qualquer pretexto de saúde, verificar hospitais de campanha, etc. E ele realiza microatos de obediência civil. Efetivamente executa uma espécie de campanha nacional. Isso é viável. Pode se tornar uma opção estratégica interessante diante de alguma emergência em que a posição dele ao mesmo tempo seja confortável, relativamente confortável com os adversários, e se queira produzir talvez um agravamento, tatear quais são novos limites, se ele estiver vencendo uma guerra de trincheira, algo dessa sorte. Isso pode ser vantajoso. Também queria erguer a hipótese, tem me chamado a atenção a possibilidade do lockdown estar sendo sabotado pelas próprias forças de segurança dos estados. É óbvio que eu observei em muitas ocasiões atos esteticamente draconianos, né? Pessoas que estão ali na praça e tal, ou então, sei lá, frequentemente eu ouço aquela história de um senhor que foi fazer um surf, tinha não sei quantos anos, e daí as forças policiais chegaram na praia, carregaram o cara e tal. Ok, eu já ouvi diversos relatos similares a esse, mas tem me intrigado a possibilidade de diversos líderes imensamente fragilizados com as suas respectivas forças policiais, são desprovidos de influência sobre as suas forças policiais, pretenderem lançá-las à execução de atividades extremamente impopulares. Isso fede, em política, a forte tendência de sabotagem. Pensa, por exemplo, na situação relacional, né, da polícia cearense com o governo cearense. Houve motim ou greve, chame como quiser, ainda nesse ano mesmo, né, durante o período do carnaval, se eu não me engano. Esses caras viveram um atrito incisivo. Vocês lembram da imagem da escavadeira e tal, atacando o quartel dos policiais? Os líderes políticos de certos estados estão extremamente fragilizados em sua relação com as forças de segurança dos respectivos estados. Entende? Foi necessário presença o governador, à época do PT, do Ceará, pediu auxílio ao Moro, no período que era ministro de Justiça, para recorrer às forças de segurança nacional, etc., forças externas ao Estado, de modo a controlar
como é que esses caras vão ter licença para se sentir à vontade para aplicar comandos, não é? A essas forças de segurança. E eu observo uma forte leniência na maneira com que esses caras têm atuado. Engraçado. Porque, apesar dos relatos que eu ouço de ações tirânicas e tal, o que eu tenho visto me leva pelo menos a erguer com credibilidade que a péssima relação entre esses caras fragiliza muito a perspectiva de aplicação que eles tenham de ações impopulares como uma quarentena. A não ser que, por exemplo, a população se venda estatísticas ou pesquisas de que a população ela é ultra favorável à quarentena e tal, e aí a polícia acha por bem, se a população quer, né, ser tangida desse modo, beleza e tal. Já fiz aqui um vídeo sobre a quarentena, se tiver a ética e o lockdown. Depois anexar, se ter uma referência sobre qual é a avaliação filosófica a respeito da quarentena em si. É isso. Essas duas coisas me intrigaram particularmente. Tem mais um tópico que me pareceu interessante. Houve uma divisão muito clara, acho, no debate entre logo que a mudança de Ministério da Justiça, né, no Ministério da Justiça aconteceu, houve um debate muito incisivo sobre o delegado-geral, claro que estava no centro de todo aquele alvoroço, e a Superintendência do Rio de Janeiro, nos diálogos, né, vazados com o Moro no período do depoimento e tal. Eu mencionei num plano de curto prazo para, estrategicamente, olhando da ótica política do Bolsonaro, né, qual que seriam as medidas que me pareceriam politicamente eficazes serem aplicadas. Eu argumentei naquele período que o governo deveria reapropriar-se da Lava Jato, reativar a Lava Jato. Rodrigo Maia, o Nhonho, né? Nhonho é um adversário de Bolsonaro do Rio de Janeiro. Um adversário do Rio de Janeiro. Eu começo a especular a hipótese desse sujeito, me refiro ao Bolsonaro, né? Desse sujeito querer reerguer uma organização da Lava Jato, ele tem entendido por bem reorganizar a Lava Jato a partir do Rio de Janeiro. Porque são muitas vantagens, né? São muitas vantagens. Os adversários dizem que ele quer obter o controle da Superintendência do Rio para proteger os filhos. Os bolsonaristas percebem, observam o discurso dele de que, questiona a qualidade do trabalho da Superintendência do Rio, na medida em que o inquérito sobre a Marielle o colocou indevidamente como sob ameaça, sem a devida investigação, conforme ele entenda. Então, existem duas teses que, na verdade, nenhuma delas observa o ângulo de reestruturar a Lava Jato diretamente próxima dos principais adversários, já que Bolsonaro talvez não tenha 20 deputados, enquanto o seu próprio partido não está organizado, ele não tem, senão o exército, nem outra defesa, efetivamente, e a sua popularidade, claro, contra o impeachment. E seria muito eficaz, talvez, conseguir alguma alavanca contra o Nhonho. Então, esse é um outro ângulo que deveria ser observado estrategicamente para quem avalia essa ação da superintendência. Mas o fato é que a permuta, o controle daquele contexto, tem certamente múltiplas razões favoráveis a ele. Múltiplas razões favoráveis a ele. É isso.